Seja muito bem-vindo à sua primeira aula do curso de Angular. Hoje a gente vai construir o nosso ambiente e vamos instalar as ferramentas. E vamos criar nossa primeira aplicação em Angular. Então bora pro código. Bom, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu preparei um Notion basiquinho para que a gente possa seguir aqui e fazer a instalação e não se perder, na verdade. Então, uma primeira coisa que eu quero te dizer é que o Angular é um framework JavaScript, ao contrário do React, que é uma biblioteca. Então, o Angular vai te dar algumas coisas prontas, como rotas, como databinds, como algumas coisas que o React não te traz, gerenciamento de estado, entre outras coisas. Ele é mantido pelo Google, então isso é uma coisa muito boa, a gente tem uma grande empresa por trás. O Google, basicamente, não exclusivamente, eles aceitam o request de fora, mas na verdade passa pelo crivo deles. Então isso é algo muito interessante. Ter uma grande empresa por trás nos traz alguns benefícios, como nós sabemos que é um projeto que vai ter longa duração, é um projeto que grandes empresas acabam utilizando por ter o Google, então isso vai nos ajudar bastante. Outra coisa que nós precisamos observar é que o Angular ele é um framework que cria de forma majoritariamente aplicações SPA. Apesar de você conseguir fazer aplicações server-side com ele, mas ele foi desenvolvido para isso. Então, vamos entender um pouquinho aqui o que é o SPA. Isso é um conceito muito importante. Uma aplicação normal, vamos dizer assim, uma aplicação clássica, quando o usuário digita no navegador uma requisição, por exemplo, aqui para o Facebook, o navegador vai pedir o arquivo HTML, o PHP, seja qual for a linguagem que está sendo tratada, para o servidor vai processar esse arquivo e vai retornar para o navegador. Numa SPA, na verdade, isso daqui acontece a primeira vez, mas, por exemplo, quando o usuário vai fazer um /perfil, vai acessar o /perfil dele, na verdade não existe uma segunda requisição para o servidor para pedir o arquivo do /perfil. O Angular, via JavaScript já carregado na primeira vez, vai fazer isso. Então, na verdade, do ponto de vista do browser, é apenas um único arquivo carregado uma única vez e o HTML é manipulado pelo JavaScript. Por isso, Single Page Application, um SPA. Então, basicamente, essa é as duas maneiras clássicas hoje que nós temos na internet. Nós temos hoje frameworks como o Blazor, que utiliza C# e o WebAssembly por detrás, mas ele, no final das contas, é um SPA também. Então, vamos aqui para os nossos tópicos. A primeira coisa que a gente vai precisar é instalar o Node.js. O Angular é um framework JavaScript e ele depende do Node para executar. Então, você pode entrar na página aqui do Node. Se você tiver no Windows, descarregar o Node LTS aqui. A última versão, não tem problema. Se você tiver no Mac ou no Linux, é só seguir as instruções da instalação. No caso do Windows, a instalação do Node é o famoso Go Horse, next, 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 finish. Então deixa eu marcar aqui já a nossa instalação do Node explicada. O segundo passo é que você precisa ter um editor de texto para programar. Na verdade, você poderia fazer no Notepad, mas isso é desnecessário. Então eu aconselho você ao Visual Studio Code. Aqui é o da Microsoft. Ele é open source, então você vai ter para Mac, Linux também. Download for Windows, caso você esteja no Windows, e é a mesma coisa, next, 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 finish. Então, após você ter instalado o Node, ter instalado o seu editor de texto favorito aí para editar o código, a gente vai fazer a instalação do Angular, tá? O que é a instalação do Angular? Na verdade, a gente vai instalar o que a gente chama de CLI do Angular, que é uma aplicaçãozinha que vai rodar no terminal de uma forma muito simples. Então, eu vou abrir aqui meu PowerShell no Windows. Novamente, no Mac e no Linux você pode usar o terminal que quiser. Você pode também no Windows usar o terminal que você quiser. Antes de a gente ver a instalação do Angular, nós vamos verificar se o Node foi instalado corretamente. Você pode fazer isso digitando Node-V. Ele já vai te trazer a versão do Node instalado. Aqui eu estou com a 22.14.0. No caso de você estar vendo esse vídeo em outra época, talvez seja uma versão maior. Com isso, junto com o Node, veio instalado o NPM. O NPM é o gerenciador de pacote, basicamente. Para quem vem do mundo C#, como eu, seria o equivalente ao Nugget do C#. Para instalar a CLI do Angular, a gente vai rodar o comando npm install -g Angular CLI. O que seria isso? npm install nós estamos dizendo para o npm que nós queremos instalar um pacote.
Esse "-g", nós estamos falando para ele que nós queremos instalar esse pacote globalmente. Se nós não usarmos a flag "-g", ele vai instalar o Angular apenas na pasta que você tiver, no meu caso aqui no c2.dev. Então, e aqui é o nome do pacote, então @angular CLI. Você pode dar um Enter, ele vai fazer essa instalação. Caso você já tenha instalado na máquina, você pode pular esse passo. A hora que ele terminar aqui, eu volto com você. Bom, uma maneira agora da gente verificar se realmente o CLI do Angular foi instalado é rodar o comando ng-version. Aqui, ele vai mostrar que o Angular 19.2.8 está instalado. Esse ng é o aplicativozinho no terminal que a gente vai conseguir rodar para instalar uma aplicação do Angular. Então, vamos vir aqui e marcar no nosso Notion que executamos. O Angular é um tipo de projeto. Então, se você veio do C# como eu, você abre lá o Visual Studio, New Project, etc. Aqui, para nós criarmos um projeto Angular, nós, na verdade, usamos o comando ng, new e o nome do projeto que a gente quer. Então, por exemplo, aqui eu vou dar o nome primeiro projeto. Este nome você pode chamar absolutamente do que você quiser. Aqui nós estamos invocando a CLI do Angular, passando o comando para ela new, dizendo para ela nós queremos criar um novo projeto e passando o parâmetro do primeiro projeto. Se você der o Enter, a CLI vai te fazer algumas perguntas. Aqui é o tipo de CSS que você quer usar. Hoje nós podemos usar vários tipos de CSS, entre aspas, porque no final isso vai ser transpilado para o CSS normal. Mas aqui nós podemos dizer para o Angular assim, ó, cara, eu não quero usar size, eu não quero usar size indentado, eu não quero usar less, eu quero usar CSS puro, o que o navegador já vai entender. E é o que nós vamos escolher aqui, porque o objetivo do curso não é nós aprendermos a criar aplicações em size, seja indentado ou da maneira clássica ou em less. A segunda pergunta que ele vai te fazer é se você quer criar uma aplicação que vai ser SSR ou Static Site Generation. Nós não vamos trabalhar com isso no curso, nós vamos trabalhar com SPA rodando diretamente na parte do cliente. Então, você pode digitar N e dar um Enter. Aqui o Angular já está fazendo o seu trabalho, que é executar todo sua pipeline por trás dos panos para que você tenha o projeto Angular criado de uma maneira muito simples, de uma maneira muito rápida. Ele terminando aqui, eu volto com vocês. Bom, finalizado aqui a instalação do projeto, eu vou dar um clear no meu terminal e nós vamos aqui dar um ls, vou entrar na pasta primeiro projeto e aqui eu vou abrir com o Visual Studio Code. Então o code ponto, ele vai inicializar o Visual Studio com a aplicação do Angular aberto. Então aqui você tem a sua aplicação do Angular. Na segunda aula nós vamos passar por cada arquivo, para que você consiga entender o que cada um deles faz, tá? Mas basicamente a gente pode rodar essa aplicação agora no navegador. E como é que a gente faz isso? O comando ng-serve. Esse comando vai rodar por debaixo dos panos um servidor onde vai levantar essa aplicação do Angular. Aqui a Google está te perguntando se você quer enviar os dados para que eles possam melhorar o Angular. Eu vou colocar que sim. Isso é uma pergunta que vai fazer só na primeira vez. Então aqui nossa aplicação Angular buildou. E aqui nós temos a URL que ele vai inicializar. Então, se você clicar nela, ou se você digitar direto na barra do navegador, você precisa ver essa aplicação. Então, aqui é a nossa aplicação Angular rodando. Então, parabéns, você criou sua primeira aplicação Angular. Você viu como é fácil? No final das contas, é apenas uns comandos que você vai gravar facilmente na sua mente e você vai criar a sua aplicação do zero. A próxima aula nós já vamos entrar em conceitos como componentes e como criar esses componentes. Então, até a próxima e eu espero que você tenha gostado muito dessa aula e que te ajude na sua carreira. Um abraço.